por isso, no nome bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite a todos. Eu agradeço aos membros desta banca pela presença e pela disposição em avaliar este trabalho. Meu nome é Jaguaraci Costa dos Santos e apresento hoje meu trabalho de conclusão do curso intitulado Apologética Cristã, as falsas doutrinas dos judaizantes no primeiro século, à luz dos reformadores e seu reflexo na contemporaneidade. Foi desenvolvido esse trabalho através da orientação do professor e doutor Fábio Ito. Bem, o problema da pesquisa reside na introdução, na reintrodução de práticas judaizantes no culto evangélico contemporâneo. A ideia do uso de chofar, da arca da aliança, roupa sacerdotal, legalismo cerimonial e também o consequente abandono da sã doutrina fundamentada no novo pacto em Cristo. E o problema central que motivou esta pesquisa é a crescente adoção de práticas de símbolos do judaísmo veterotestamentário em igrejas evangélicas brasileiras, especialmente no meio neopentecostal. Nós percebemos que esse fenômeno não é isolado, que ele remonta à ideia dos judaizantes dos primeiros séculos, que foram combatidos pelos apóstolos Paulo, o apóstolo Pedro, e essas práticas sempre reaparecem ciclicamente na história da igreja. Então, há uma dupla justificativa para este trabalho. Primeiro, a justificativa teológica, que é demonstrar a confusão entre os pactos, que compromete a centralidade de Cristo e a suficiência da sua obra consumada na cruz. E segundo, a prática. Milhares de fiéis são desviados por um evangelho sincrético que mescla a lei mosaica com a graça. A igreja ela precisa de clareza doutrinária para enfrentar este desafio. O objetivo geral deste trabalho foi analisar as falsas doutrinas dos judaizantes no primeiro século à luz dos reformadores protestantes, demonstrando o seu reflexo na contemporaneidade. Os objetivos específicos eles incluíram examinar as raízes históricas do judaizantismo no cristianismo primitivo e sistematizar a resposta dos reformadores do século XVI à confusão entre evangelho e lei, e identificar à luz também dos cinco solas os desvios doutrinários presentes nas igrejas brasileiras atuais, também à luz da própria escritura, voltando à fonte, entendendo a ideia da interpretação através das línguas originais. A metodologia que eu abordei foi a qualitativa, com pesquisa bibliográfica das fontes primárias e secundárias, combinada ao método histórico-teológico para traçar a continuidade do erro judaizante do século I até os dias de hoje. Então, a pesquisa ela demonstra que o judaizantismo não é um fenômeno novo. No primeiro século já existiam aqueles que ensinavam que se não se circuncidar, não poderia ser salvo. Tá? Isso culminou na ideia do Concílio de Jerusalém, conforme Atos capítulo 15, onde ali nós podemos registrar o primeiro momento de um concílio para discutir a ideia da suficiência da graça, independente das obras da lei. Isso, o apóstolo Paulo, ele é incisivo na carta aos Gálatas, quando ele diz que ele ficou admirado que os irmãos ali, eles estavam tão depressa passando daqueles que chamou para a graça para outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo ali estava combatendo o que se chama os judaizantes, aqueles falsos irmãos, e reafirmando a ideia da justificação pela fé. Avançando para o século XVI, os reformadores, Lutero, Calvino e bem os demais, também resgataram a ideia da verdade bíblica. Lutero, ao comentar Gálatas, ele chamou a doutrina da justificação pela fé de artigo sobre o qual a igreja está de pé ou cai. Então, a reforma protestante ela foi, em essência, uma reação contra o legalismo e a adição de obras humanas à obra consumada de Cristo. O que os judaizantes faziam no primeiro século, os legalistas do século XVI faziam ao acrescentar indulgências, méritos humanos e tradições ao evangelho. Né? E aqui chegamos ao cerne da tese.
o que observamos hoje em muitas igrejas brasileiras é a repetição do mesmo erro, agora sob uma roupagem diferente. Igrejas que incorporam chofar, arca da aliança, roupas sacerdotais, danças com bandeiras de Israel, ensinamentos de que a guarda de festas judaicas é obrigatório até hoje. E ainda que sem intenção, eles reproduz o erro dos judaizantes dos primeiros séculos. Porque o problema teológico fundamental é a confusão entre os pactos. A obra de Cristo na cruz, ela cumpriu e encerrou a função cerimonial e sacrificial da lei. E aí a gente pode citar Hebreus capítulo 10, verso 14, que mostra que com uma única oferta, o próprio Deus aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Não a mais falar e depender dos ritos judaicos para a ideia de que ali foram símbolos que apontavam para Cristo. Então, nós percebemos que a pesquisa ela aponta para um antídoto, e ali nós citamos na nossa obra os 5 solas da Reforma Protestante, que vem a calhar para combater essas falsas práticas cristãs, que mais se assemelham a judaizantes e nos dias de hoje estão contemporaneizados. É contemporâneo a ideia da prática, trazer essas práticas antigas aos dias de hoje, e aí eu combato a ideia das práticas do judaísmo dentro do cristianismo, afirmando que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Então, exaltando a ideia da sola Escritura. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Não dependemos mais a justificação é somente pela fé, perdão. Nenhum ritual é objeto ou cerimônia para a nossa justificação. Também a salvação é unicamente pela graça, não dependemos de observância aos ritos antigos os ritos do antigo pacto. E o nosso mediador, ele é Cristo, não são os símbolos judaicos. Não é a arca da aliança, como alguns, nas suas práticas litúrgicas, entram com a arca da aliança e muitas vezes ali acham que a presença de Deus está ainda naquela arca. E o Soli Deo Glória, que diz que toda a glória pertence ao Senhor, sem dar ênfase a sinais nem objetos que são criados pelo próprio homem. Então, a ideia é que a apologética cristã deve ser fundamentada na sã doutrina e nos princípios da reforma, porque elas oferecem ferramentas necessárias para nós identificarmos e refutarmos as falsas doutrinas dos judaizantes contemporâneos. E a tese defendida é a seguinte, que o erro judaizante não é novo, ele foi combatido pelos apóstolos no primeiro século e, novamente, pelos reformadores, de certa forma, mas em cada época há uma nova roupagem para essas práticas. E a resposta fiel é aquela resposta que foi dada pelos reformadores, que é o retorno às Escrituras como autoridade final e reafirmação da sua suficiência em Cristo. A contribuição acadêmica para este trabalho é demonstrar que existe uma linha histórica conectando os judaizantes de Gálatas, os legalistas da Idade Média e as igrejas neopentecostais dos nossos dias. E o antídoto permanece o mesmo. Devemos exaltar a Escritura, somente a fé, somente a graça e somente a Deus da glória. E eu espero que esse trabalho seja um instrumento de edificação para a igreja, chamando de volta as âncoras seguras da reforma e a centralidade exclusiva de Cristo. Então, a ideia é que possamos, sim, fazer uma reflexão sobre determinadas práticas litúrgicas
e dar uma resposta bíblica a elas, chamando esses irmãos, aqueles que de fato são irmãos, à suficiência da Escritura. Eu agradeço profundamente ao Dr. Fábio Ito, meu orientador, pela paciência, né? Também pelo rigor acadêmico, exigindo ali algumas modificações, e a FLAM pelo suporte acadêmico durante toda essa jornada, me dando uma formação sólida. Esse trabalho ele representa não só apenas a conclusão de um ciclo acadêmico, mas uma convicção também pessoal, fundamentada no estudo das Escrituras, na história da Igreja. É um convite para que a Igreja brasileira ela recupere sua identidade doutrinária e sua confiança exclusiva em Cristo. Eu fui motivado muito para escrever sobre apologética cristã, muito também pela minha primeira graduação, que é em Direito, eu sou advogado, e a veia defensora, a veia defensiva, então, pulsou. Então, agradeço a todos e fico à disposição para todas as críticas possíveis, com todas as sinceridades possíveis, para que o nosso Deus, segundo as riquezas da sua graça, possa nos ajudar, quem sabe, avançarmos numa pesquisa mais profunda, trazendo mais bibliografias, até porque após esse trabalho eu pude fazer uma pós-graduação em teologia sistemática e ler muitas obras que abriram a minha mente para dar um aprofundamento nesse trabalho. Obrigado, Jaguaraci, muito bom. E agora passo a palavra para o professor Nino. Obrigado, querido professor Ito. Jaguaraci, queria primeiro dizer que é um prazer te conhecer pessoalmente. Nós não conseguimos ter esse contato aí ao vivo em algumas aulas, mas eu lembro muito, o seu nome é muito singular, e lembro do conteúdo, especialmente da última matéria que você fez comigo. Você realmente é um aluno acima da média. Queria te parabenizar pelo curso inteiro e também pelo seu TCC. É um tema muito relevante. Quando eu li o tema, eu já fiquei interessado em ler todo o seu TCC. Você foi muito bem orientado aí, deu para perceber bastante em algumas questões que eu vou citar, como a orientação deu muito resultado, tá? Então, eu vou começar minha avaliação destacando alguns pontos positivos, dos muitos que tem, tá bom? No seu TCC. Primeiro que o seu texto foi muito bem escrito. O seu português é irretocável, meu amigo. Agora você falou que é advogado, dá para entender por quê. O seu texto é muito bom, muitas palavras com uma fluidez muito bacana, uma linguagem agradável da gente ler, né? Isso em TCC, geralmente nós não encontramos assim com facilidade. Então, parabéns. Seu texto tem uma bibliografia muito boa, bem eclética, né? De Marcos Granconato a Calvino, da Ultimato à Wikipédia, mas você conseguiu extrair o melhor de todas essas informações e fez bastante citações. O texto está rico de citações muito boas, tá? Gostei demais dessa conexão que você achou entre a história da igreja e a contemporaneidade, essa relação que você fez dos conflitos doutrinários do cristianismo primitivo com os conflitos que a gente vê hoje, né, especialmente no neopentecostalismo. Acho que você fez uma leitura muito coerente, muito pertinente. Eu gostei bastante. Gostei da proposta que está clara desde a sua introdução, que você vai fazer uma defesa da fé cristã e isso vai permear todo o seu TCC. Inclusive, tem uma frase que você coloca: a igreja precisa lançar no fogo os ídolos atuais e se voltar a Deus como fizeram os antigos na fé.
Nossa, essa é uma expressão muito forte. Eu ia perguntar se era literal. Não, brincadeira, eu entendi. Mas essa frase, ela clareia o que norteou você na sua pesquisa, né? Então, foi muito bacana. Você faz aqui uma defesa das confissões de fé, que muitos criticam, alguns criticam, inclusive sem nunca ter lido, né? Que é uma tristeza. E eu gostei da maneira como você defende, isso muito legal. Eu teria uma pergunta que para te fazer, até porque eu acho que você resumiu tanto esses 15 minutos da sua exposição, e eu entendo, já tive aí na sua posição, é assim mesmo, mas você tinha mais conteúdo para você explanar. Eu vou te fazer uma pergunta, lembrando assim, eu entendo que esse recorte que você faz da história, você está colocando a questão dos judaizantes e pegando essa conexão aqui hoje, especialmente no Brasil, com o neopentecostalismo. Nós temos também, você até cita no seu trabalho, você só citou, um outro mal que está muito presente, inclusive aqui na minha cidade, que o Ito conhece bem, o André, Mogi das Cruzes, nós temos a praga da teologia coaching, que gera e produz esse evangelho Nutella, né, de um evangelho sem cruz, de um Cristo que é um coach, mas não é um Senhor, não é um Salvador, e pegando uma carona com essa defesa que você faz, apologética muito grande das Escrituras, uma pergunta: de forma prática, como é que a igreja brasileira, uma igreja local, ela deve se proteger para evitar que esses falsos ensinamentos, seja nessa linha dos judaizantes, como você bem explanou no seu TCC, seja em outras formas, né, como a teologia coach, como é que uma igreja local ela pode lidar e pode se proteger contra esses falsos ensinamentos? Não sei se o Ito me permite que ele responda agora ou eu posso deixar isso no ar para ele responder depois. Não, Como você coordenar. seria interessante ele responder agora, concordo. Tá, obrigado. Jaguaraci, por favor. Geralmente, a porta das heresias e dos falsos ensinamentos estão abertos pela falta mesmo de capacitação da liderança da igreja. Então, a igreja ela precisa ter um pastor, precisa ter um conselho que esteja firme nas Escrituras. Estando firme nas Escrituras, as Escrituras elas são o escudo que nos defende, né, dos falsos ensinamentos, que é a maneira de nós combatermos. E aí, o grande problema é quando esse líder, ainda que preparado, ele abre a porta para algumas novidades. E aí, quando você tem uma igreja onde a decisão passa por um conselho, eu acho que o bloqueio tende a ser maior. Obviamente que estamos a tratar aqui da corrupção humana, onde, de alguma forma, vai minar. Mas na dependência do nosso Deus e firmado nas Escrituras, com a capacitação excelente e constante da liderança da igreja, existe a possibilidade de combatermos isso, sim. Legal, Jaguaraci, legal. Amigo, gostei demais do seu TCC. Você tem um texto na sua mão que você ainda pode ampliar, se você for, e eu gostaria que você fizesse aí uma pós-graduação com a gente. Você tem um material que você pode ainda enriquecer, você pode fazer essa proposta de conexão com outras coisas que estão acontecendo e vai ser muito rico.
Parabéns a você, parabéns ao seu orientador. Eu realmente vou deixar as críticas para o André, né, que, como um bom presbiteriano, fará. Mas eu gostei demais, viu? Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado, professor Nino. Observações sempre muito pertinentes. E agora, professor André. Obrigado, professor Ito. Obrigado, professor Nino. E vocês me ouvem bem? Tá joia, legal. Que a minha conexão hoje está um pouquinho ruim. Se começar a picotar, aí vocês me avisam para eu desligar o vídeo aqui e ver se melhora. Mas por enquanto, vamos lá. Parabéns, Jaguaraci, pelo seu trabalho e também pela conclusão do curso. E boa sorte aí na sua sabatina e nos demais processos que você está se submetendo aí no seu ministério. Quero te dar os parabéns pelo trabalho. Os alunos atualmente não têm encarado monografia, né, por causa do tamanho, mas você não teve medo aí de fazer um trabalho mais longo, né? Então, também parabéns por isso. E como o professor Nino falou, é um trabalho muito bem escrito, né? Muito bem redigido, de bastante conteúdo. Então, parabéns por isso. Já agora, se a gente é obrigado a fazer algumas observações, é a nossa função aqui, algumas questões técnicas, então quero que você receba isso como uma forma de ainda aprimorar, melhorar o seu trabalho, revisá-lo se necessário, né? Mas porque você tem um trabalho de valor, de fato, nas mãos. Então, o professor Nino ficou só com as questões boas, né? E deixou as questões técnicas para a gente. Tudo bem, né, Ninão? Mas são algumas observações, tá, Jaguaraci, para revisar e melhorar ainda mais o seu trabalho. A começar pelo resumo, o resumo inicial, ele tem uma linguagem e um efeito de introdução. Então, ele já parece uma introdução do seu trabalho, né? E não exatamente aquele resumo inicial. E aqui, bom, lá na parte 1, né, onde você começa a falar sobre o judaísmo e as práticas doutrinárias, em algum momento você cita, né, algumas teologias, o pastor Nino até citou isso, né, lá na página 9, teologias dentro do neopentecostalismo. Você cita a teologia coaching, a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. Para mim, essa é uma questão nova, a teologia da libertação dentro do movimento neopentecostal. Depois eu queria saber mais sobre isso. Nessa mesma página, há uma definição de judaizantes. E essa definição eu desconheço. Talvez você poderia dar uma olhadinha, uma revisadinha, se ela está correta. No finalzinho da página 9, judaizantes são pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, não tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, seguem partes da religião e da tradição judaicas, sem reconhecimento pelas comunidades israelitas. Desconheço essa definição. Na página seguinte, você tem uma definição de judaizantes na próxima nota de rodapé. Então, dá uma olhadinha nessa primeira definição que você tem aqui, se ela de fato está correta. Com relação às notas de rodapé, né, é bom ter cuidado com a formatação,
Essa, por exemplo, da página 10, ela contém, inclusive, os links da internet, ainda estão ativos aqui com o sublinhado. Então, é importante fazer essa revisão das notas, né? Para ver se está tudo certinho. Então, são, assim, detalhes, tá? São detalhes, é coisa de revisão e você consegue olhar tudo isso. Na página 12, nós temos um parágrafo que se repete. Aquele parágrafo que começa com: em termos práticos, as doutrinas do demônio são aquelas, né, que ao invés de estar ali, repete esse parágrafo 2 vezes. Então, você precisa tirar um deles, né, que está ali. É uma questão de revisão. Mais só uma observação em relação às notas de rodapé e as citações. Você usa bastante Wikipédia, mas esse tipo de citação de internet não é considerado boa para trabalho acadêmico, né? O ideal é encontrar citações de obras, né, de livros, evitando, né, usando somente quando necessário, né, citações da internet, principalmente Wikipédia, né? É importante porque isso valoriza o seu trabalho e mostra ali a pesquisa que você fez. Ainda sobre nota, já agora, se na página 18, a sua nota 5, onde você vai expor os solas, essa nota ela ficou fora de padrão, ela está muito extensa, porque você fez a opção da exposição dos 5 solas, né, de uma maneira integral. Talvez aqui o ideal seria você ter colocado isso no corpo, né, do trabalho, já que você entendia que era importante a exposição dos 5 solas, então talvez fazer isso com sua própria, na sua própria linguagem, na sua própria exposição, trazendo alguma coisa e citando ali a fonte, porque como nota de rodapé ficou muito grande, né? Não é interessante deixar assim, mas, novamente, é somente um ajuste que é importante você dar uma olhadinha. Bom, agora, com relação ao conteúdo, algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar. O seu texto transmite paixão. Então, a gente percebe, lendo, né, o amor pela teologia, pela ortodoxia, pela teologia reformada, né, pela teologia que você abraçou. Isso está bastante presente, né, no seu texto, e você demonstra que conhece um domínio histórico, um domínio do conteúdo, da teologia reformada, daquilo que você está abraçando. E uma coisa que eu fiquei bastante impressionado no seu trabalho e também no do Sérgio é essa capacidade do desenvolvimento do pensamento crítico, né, em relação às práticas contemporâneas. Então, você articula muito bem essa parte crítica e articula muito bem também essa sua retrospectiva do conteúdo, né, da reforma e da forma que isso precisa ser aplicado e novamente colocado em prática na igreja hoje, né? A questão dos judaizantes, eu acho que o Nino também pontuou, está muito presente no início do trabalho e no fim você vai deixando, você não volta mais, né, na questão de falar sobre as questões judaizantes, mas fica mais na exposição da teologia reformada, talvez voltar para concluir ou explorar um pouquinho mais. Agora, reforço, trabalho muito bem escrito, muito bem fundamentado, domínio do tema,
Minha ressalva única é cuidado com as referências, né? Use menos referências da internet, mais, né, das obras, livros, tá? Então, essas seriam as minhas observações, mas parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor André, sempre cirúrgico, sempre pontuando questões aí muito importantes, metodológicas. É muito bom a gente poder construir coisas conjuntas, Jaguaraci, porque cada professor tem um perfil importante e que vai ajudar você na construção, na continuidade desse texto aí muito próprio para o nosso tempo, né? Jaguaraci, quer dizer alguma coisa? Tem 5 minutos. Agradeço imensamente a participação do professor Nino. Nós, do grupo aqui, dizemos que é um fofo, professor Nino. E, de fato, é um fofo. Professor André, esse também rigor me agrada muito. Eu amo o contraponto, eu amo tentar enxergar o que eu ainda não enxerguei. E gostaria até de dizer que eu fiz essa análise crítica, porque após a pós-graduação que fiz em Teologia Sistemática na Andrew Jumper, e lido muitos livros, eu comecei a ampliar a minha mente em relação a esse trabalho, como esse trabalho já estava pronto há algum tempo, e nós estamos caminhando para uma série de outras coisas, eu preferi deixar ele como está, né, correr o risco, e ouvir as críticas, que às vezes os pontos que eu precisava estariam nessas críticas, e foi isso que o professor André Botelho fez. E ouvir o professor Nino exaltar o trabalho nos mostra que estamos no caminho certo. Então, é isso mesmo. Eu queria ouvir essas críticas e muito bom, muito bom. Eu estou encantado com as críticas. Eu sou um defensor do contraponto. Tá? Tem uma frase de Voltaire: não concordo com o que diz, mas defendo até a morte o direito de dizeres. É nesse contraponto que nós encontramos, às vezes, aquele caminho daquela luzinha que faltava para que a gente possa aprofundar aí o trabalho. E farei isso com muita paixão. Essa paixão que foi falada pelo Dr. André é uma realidade na minha vida no que diz respeito à teologia reformada e a ideia do combate às falsas doutrinas, óbvio, com toda a piedade necessária para tratar do tema. Estamos falando da vida cristã. Muito obrigado, professores. Muito obrigado, Jaguaraci. Eu pedi licença juntamente com o professor Nino e André. A gente vai desligar aqui a câmera, mas a gente volta daqui a pouquinho. Vou chamá-los aqui por um outro método e já voltamos. E aí, Jaguar? É isso aí, meu irmão. Foi joia, foi legal, cara. Vamos pra cima agora, guardar nota, vai ser uma boa nota. Deus é bom. O Serjão? Pronto, Serjão. Eu não vou conseguir acompanhá-lo no seu, meu irmão. Fique tranquilo, cara. É isso. Porque eu vou ter uma reunião daqui a pouquinho. Amanhã, queria ver sua disponibilidade para a gente ir lá para o escritório e a gente fazer aquilo que nós combinamos. Veja o horário. Você vai à tarde ou de manhã? Eu prefiro combinar contigo, porque pela minha disponibilidade eu iria pela manhã. Certo? Mas aí, como eu me comprometi em estar te ajudando nesse sistema, o horário que você combinar, eu acho que é mais interessante. Eu até pegaria carona contigo, porque eu vou ter que prestar meu carro a meu irmão, que vai ter que viajar. E aí Olha ele só. vai pegar meu carro emprestado.
Pela manhã, eu tenho um cliente, tenho uma reunião longa de trabalho, certo? Assim que você. Vamos fazer o seguinte. À Assim tarde que eu estou você. tranquilo, à tarde eu não marquei nada, Então, entendeu? pronto, posso pela tarde. Viu? Pronto. Você quer deixar assim agendado às 14? Às 14. Pronto. Aí eu te pego lá na sua casa e a gente vai para o escritório. Tá bom? Fechou? Então, Porque lá tem a impressora e a gente tem que fazer o. Viu? glória a Melhor. Deus, que bom demais, viu? Mas Deus abençoe, meu irmão. Você é bênção e vai ser uma boa nota, se Deus quiser. Só vou aguardar Amém. aqui. Valeu, Deus abençoe. Valeu. Agora sim? Opa! Vamos lá? Bom, trabalho de conclusão de curso, ata de defesa pública, aos 25 dias do mês de junho de 2026, às 20 horas, 19 horas, né? Em sessão pública, online da Faculdade Latino-Americana, na presença da banca examinadora, presidida pelo Fábio Ito e composta pelos examinadores professor André Lima Botelho e professor José Januário da Silva Filho. O aluno Jaguaraci Costa dos Santos apresentou o trabalho de conclusão de curso intitulado Apologética Cristã, as falsas doutrinas dos judaizantes do primeiro século, à luz dos reformadores e seu reflexo na contemporaneidade, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de bacharelado em teologia.
Após reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com a nota 9,5, divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais examinadores e pelo aluno. Parabéns, Jacoraci. Muitíssimo obrigado, professores. Estou muito feliz. Muito mais pelas críticas do que pela nota, sabia? Acredite. Eu não sei se isso é estranho. Porque eu sou do tipo Parabéns. assim, que penso nas críticas como forma de crescimento. E temos certeza que isso vai servir de crescimento. A nota 9,5, excelente nota. É somente aquelas questões mesmo de rodapé, algumas questões que o professor André também pontuou, mas trabalho, conteúdo excelente. Nosso desejo é que você continue desenvolvendo esse trabalho, dando cada vez mais robustez a ele, principalmente bibliográfica, para que esse trabalho seja muito abençoadora, e a igreja precisa de apologetas verdadeiramente cristãos que amem a igreja. Não faça crítica pela crítica, mas faça crítica pela edificação da igreja. Amém. Amém. Parabéns, Jaguaraci. Parabéns, Jaguaraci. Parabéns. Obrigado, Marisa. Obrigado. De coração, de coração. Parabéns, parabéns. Deus abençoe você e Parabéns. Deus abençoe também a sua família, né? Todos nós sabemos que quando a gente entra num trabalho robusto como esse, não é só a gente que sacrifica, mas também toda a família. Então, Deus abençoe. Está aí acompanhando minha esposa, Cíntia. Parabéns, Cíntia. Você merece muito mais, tenho certeza. Parabéns, gente. Deus abençoe, Jaguaraci. Continue nessa empreitada. Que o Senhor te conduza nesse caminho. Que seja dias gratificantes aí. E a pós-graduação da FLAN te espera, hein? Tá bom. Vamos orar? Vamos. A professora Marisa pode orar, por gentileza? Claro, claro. Senhor, nós queremos te agradecer por quem tu és. Senhor, eu te agradeço por esse espaço, Senhor, por esse momento de alegria, compartilhando, Senhor, com o Jaguaraci, com a Cíntia e com todos os nossos amigos da FLAM, esse momento tão especial que o Senhor preparou para ele, que o Senhor preparou para nós enquanto seus servos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa exposição. Jesus, pela nossa instituição FLAM. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Jaguaraci, que o Senhor continue conduzindo a vida dele e que nós possamos ter boas notícias, ó Pai, do teu filho, durante essa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professores. Tchau, tchau. Até mais ver. Tchau, tchau. Esperar o Sérgio agora, né, Marisa?